que vão ser julgadas pela primeira turma por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. E agora, um assunto que não quer calar, o bate-boca entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. Ainda que divulgado sem maiores estardalhaço, a época merece ser aqui analisado por nós. O que está acontecendo? Defensoria denuncia ao Supremo Tribunal Federal que Moraes, ele viola direitos de defesa e favorece perseguição política no caso. O Brasil já viu este filme antes. Quando convém, a transparência é exigida. Quando não convém, a capacidade toma conta. Durante o governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal mostrou e tem se mostrado com um lado. Mas André Mendonça, ele forte, corajoso, né, em determinados momentos, ele se colocou na frente do ministro Alexandre de Moraes e saiu em defesa dos réus do 8 de janeiro. Agora, a Defensoria Pública da União fez uma grave denúncia ao Supremo Tribunal Federal, gravíssima, e isso pode chegar até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu gostaria que você ficasse até o final, deixe o like aí para fortalecer o nosso vídeo, ok? E se inscreva aqui no canal. Bem, pessoal, a notícia é: a Defensoria Pública da União fez uma grave denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Mas, Daniela, que denúncia é essa, sendo que várias denúncias já foram expostas ao EA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas até agora nada aconteceu? Bem, aguarde os próximos capítulos desta história. Parece uma história de filme, né? O ministro Alexandre de Moraes tem desrespeitado o direito à ampla defesa e claramente favorecido a acusação em um processo polêmico relacionado aos atos do 8 de janeiro. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade do tribunal. Na petição, a Defensoria Pública da União apontou que Moraes negou a intimação de uma testemunha essencial para a defesa, que poderia comprovar que a ré Giovana Vieira sequer estava em Brasília no momento das manifestações da sede dos três poderes. A decisão gera questionamentos sobre a intenção de criminalizar indivíduos sem provas secretas. Aliás, concretas. Secretas existiu sim um momento. Aí nos faz lembrar o caso de Felipe Martins, né, onde ele estava aqui no Brasil, mas bateram o pé, o advogado lá, o Fábio Shor, que ele estava nos Estados Unidos, até tiveram provas que ele estava nos Estados Unidos, lógico, provas forjadas. A justiça de exceção. Justiça de exceção ou prisão política e violação de direitos fundamentais? E aí? O que você me responde? Giovana Vieira foi presa arbitrariamente no dia 9 de janeiro de 2023, já após os atos, quando se encontrava no acampamento pacífico em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Embora tenha sido liberada provisoriamente, sua vida foi radicalmente impactada por um processo judicial que claramente ultrapassa os limites do razoável. Os limites do razoável, pois G. Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes, que recebeu mais de 33 alertas da ABIN para o que havia de acontecer e nada fez para impedir. E nada a polícia faz para investigá-lo, ou até mesmo a Procuradoria-Geral da República, ou condená-lo, como fez com Bolsonaro e mais 33 pessoas. 33 ou 32. Desde maio de 2023, Giovana responde a um processo no Supremo pelos crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas, associação criminosa e concurso material,
A DPU, a Defensoria Pública da União, pediu a absolvição, destacando a ausência de provas concretas e denunciando a injustiça, criminalização de cidadãos. O mesmo fez o André Mendonça em várias condenações dos réus do 8 de janeiro. O mais estarrecedor é que o próprio Estado deu legitimidade ao acampamento, permitindo que ali se instalassem pessoas de forma pacífica. Agora, essas mesmas pessoas são tratadas como criminosas, em um claro exemplo de manipulação política da justiça, onde os verdadeiros culpados que deveriam estar respondendo pelos seus atos, como G. Dias, como Flávio Dino, por exemplo, que era ministro da Justiça, estão lá, impunes, né? A censura ou proteção seletiva? O silenciamento de ministro e as perguntas sem resposta. Aí que entra o ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. A condenação de réus do 8 de janeiro e principalmente do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi um verdadeiro teatro judicial, com uma pena absurda de 17 anos de prisão. Moraes deixou claro que este seu objetivo é impor o medo e calar qualquer oposição. Isso daí, pessoal, é um dos réus. São mais de 400 pessoas que já foram condenadas em terceira instância. André Mendonça e Cássio Nunes Marques se opuseram a essas condenações, indagando o seguinte: eles não têm foro privilegiado e deveriam ser julgados em primeira instância, não em terceira instância aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Está tudo errado. Você concorda comigo? Não está mesmo tudo errado? Durante o julgamento, um fato passou despercebido pela grande mídia. Passou. O embate entre o ministro André Mendonça e o Moraes. Mendonça fez questionamentos sérios, polêmicos, que continuam sem resposta. Como os manifestantes conseguiram entrar tão facilmente no Palácio do Planalto, um dos locais mais protegidos do país. Onde estava o efetivo da Força Nacional? Por que as imagens das câmeras não foram divulgadas pelo Ministério da Justiça, então comandado por Flávio Dino? Essas questões são muito fáceis de ser respondidas, mas não querem respondê-las. G. Dias recebeu alertas da ABIN, repito aqui, mais de 33 alertas, estava dentro da Praça dos Três Poderes, oferecendo água, saída de emergência. E Flávio Dino era ministro da Justiça. Foi pedido pela CPMI as imagens do 8 de janeiro, do circuito ali do Ministério da Justiça. Foi negada em primeira mão. Depois foi dito que foram apagadas, simplesmente apagadas, para abrir espaço lá para ser gravada outras imagens. Em um momento de rara tensão, Mendonça rebateu o seu colega Moraes de forma direta, certeira. Não coloque palavras em minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência, disse Mendonça. O que aconteceu em seguida? Gilmar Mendes interveio rapidamente, encerrando o debate e desviando o foco da discussão. Por que tanto medo da verdade? O que está sendo encoberto, pessoal? Por que tanto medo da verdade? O que está sendo encoberto? Porque G. Dias não foi indiciado também junto com aqueles como o ex-presidente Bolsonaro, Walter Braga Neto, o general Heleno, o Mauro Cid, né? A manipulação da narrativa, a verdade está sendo escondida. Será? O Brasil já viu esse filme muito antes. Quando convém, a transparência é exigida. Quando não convém, a capacidade, a opacidade aí né? Toma conta, a opacidade toma conta, ou seja, o que é a opacidade, pessoal? A opacidade é embaçar uma imagem. Durante o governo Bolsonaro, o STF exigiu e obteve a divulgação integral da polêmica reunião ministerial, esta mesmo, que tornou o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Agora, diante de um evento muito grave, por que eu expus várias vezes a palavra muito? Porque é gravíssimo e de questionamentos lógicos e a justiça se cala.
Os brasileiros têm o direito de saber a verdade. O que aconteceu no 8 de janeiro? Quem realmente orquestrou os atos? Por que G. Dias estava na Praça dos Três Poderes e ele se calou, né, quando havia lá, estava sendo pedido a instalação de uma CPMI, mas o governo se calava. Só assinou quando vazou as imagens de G. Dias pela CNN Brasil. O Estado falhou, o Estado tem falhado propositalmente na segurança. Falhou, aliás, o Estado falhou propositalmente na segurança para criar um pretexto de repressão política. Será que é isto? É uma questão séria, é uma questão óbvia. Quantas pessoas estão presas injustamente? Quantas? E quantas pessoas foram condenadas injustamente? A história precisa ser reescrita com base na verdade, não em narrativas convenientes ao poder. Cabe à sociedade exigir respostas e transparências antes que seja tarde demais. Precisa do Congresso Nacional, precisa de Hugo Mota, precisa de Davi Alcolumbre. Anistia já aos presos dos atos do dia 8 de janeiro. Precisa saber por que G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes em total conivência. Precisa saber aonde foram parar as imagens do circuito do Ministério da Justiça, se realmente elas foram apagadas ou foram apagadas propositalmente. Pessoal, tem como, se quisessem, resgatar essas imagens, mas não tiveram e não fizeram a mínima questão, não fizeram o mínimo esforço para resgatar as imagens que foram apagadas do circuito do Ministério da Justiça. Inclusive, hoje, o ministro que era na época da Justiça é ministro do STF e está prestes a julgar o ex-presidente Bolsonaro e mais essas 33 ou 32 pessoas que foram condenadas pela Procuradoria-Geral da República e vão ser julgadas pela primeira turma, né? Assim parece que vão ser julgadas pela primeira turma por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Nós esperamos que a verdade apareça o mais breve possível, porque injustiças estão sendo feitas. Eu vou finalizando este vídeo agradecendo a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.